Fala, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Investidor Inteligente. Meu nome é Vitor Trenta e o vídeo de hoje é o terceiro da playlist Comece a Fazer Dinheiro. Como vocês já sabem, nessa playlist eu trago profissionais de diversas carreiras diferentes para que eles possam compartilhar conosco a experiência do ofício diário de suas profissões. Eu já trouxe empreendedor, advogado e hoje eu estou trazendo um servidor público, mais especificamente um procurador municipal da cidade de Maceió. Eu trouxe 5 perguntas sobre a profissão da qual iremos falar e aí o convidado irá responder baseado na vivência e na experiência de um profissional atuante nessa área. Mas antes de a gente começar a falar sobre o segundo vídeo, já deixa seu like, compartilha esse vídeo com amigos e família e principalmente se inscreve no canal. Eu conto com vocês para a gente continuar crescendo no nosso canal. Dito isso, vamos para o vídeo. Então, primeiramente, meu convidado, eu gostaria de agradecer por você ter vindo aqui no canal para compartilhar a sua experiência sobre o seu ofício de servidor público e eu gostaria também que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho sobre você e também sobre a sua profissão. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Davi da Guia, eu tenho 49 anos e tenho formação jurídica. Eu me formei em Direito e ao mesmo tempo que comecei a advogar, eu tive a oportunidade de fazer um concurso público para procurador do município de Maceió e venho atuando nessa profissão há 27 anos. Então vamos lá passando para as perguntas. Primeira pergunta, pai. O que é ser servidor público, na sua opinião? E aqui, pessoal, a gente não vai se ater a critérios técnicos, tá? Eu quero que ele passe a opinião dele sobre o que é atuar como servidor público. Bem, Vitor, primeiramente, quando você decide ser servidor público, você precisa estar bastante consciente de que você vai atuar em diversas áreas, cada uma dentro dos cargos, nas atribuições dos cargos que você vai exercer. Você tem que ter muita consciência de que você vai lidar com o público, com as demandas do público, com os problemas e as necessidades da população. Claro que isso vai variar em maior ou menor grau, dependendo do cargo que você ocupa. Mas, particularmente no caso da advocacia pública, nós trabalhamos defendendo o interesse do município, os interesses públicos da administração municipal e da sua própria população, por que não dizer, no dia a dia das atividades administrativas que são indispensáveis para as pessoas, para o funcionamento da administração, para o atendimento dos anseios da sociedade. Então, ser servidor público, antes de mais nada, está bastante focado nesse princípio de que o seu trabalho é voltado para o bem-estar das pessoas, para o cumprimento do interesse público, para a satisfação das necessidades da sociedade. Segunda pergunta. Pai, por que alguém deveria querer ser servidor público? E aqui um pequeno comentário, pessoal, antes você vai poder responder essa pergunta. Por que eu fiz esse questionamento? Eu percebo, e isso eu digo porque eu sou da área jurídica, então a esmagadora maioria dos meus colegas na faculdade, e uma esmagadora maioria das pessoas com quem eu tive contato, que eram justamente dessa área jurídica, eles procuram um serviço público pelas vantagens que o cargo traz. Então, normalmente, as pessoas querem ser servidor público porque tem estabilidade, porque os salários eles costumam ser bons salários, porque o cara tem uma segurança na questão da aposentadoria. E eu quero deixar isso de lado. Eu quero buscar a essência de por que alguém deveria querer ser servidor público, no que diz respeito à área de atuação especificamente. Então, levando isso em consideração, pai, por que na sua opinião, alguém deveria querer ser servidor público? Bem, Vitor, sem dúvida alguma, o primeiro foco da esmagadora maioria das pessoas que procuram o serviço público é buscar uma segurança profissional, uma segurança financeira, uma estabilidade, ter a certeza de que ele vai se aposentar num regime que garante razoavelmente a manutenção da remuneração. Mas isso não deve jamais ser o primeiro ponto de partida de quem quer ser servidor público. Ser servidor público, antes de mais nada, requer você ter a consciência que vai trabalhar com o público. E para isso, você precisa ser uma pessoa dada a essa capacidade de se entrosar com as pessoas, tem que existir empatia pelas pessoas que vão procurar, porque, sem dúvida alguma, os anseios da sociedade diante de tantas questões de saúde, educação, assistência social, emprego, tudo isso geram demandas que são trabalhosas de serem resolvidas. E é importante que o servidor que vai lidar com isso, vai lidar com esse público, ele saiba que ele está tentando resolver um problema que aflige as pessoas. Então não adianta pensar no serviço público exclusivamente do ponto de vista da remuneração. Então eu responderia essa sua pergunta, por que alguém deveria querer ser um servidor público? Da seguinte forma, em primeiro lugar, você tem que ter empatia pela atividade que você vai exercer, empatia com as pessoas que você vai atender. A consequência de que você vai exercer bem
proativamente essas atividades, que você vai ter uma boa remuneração, que você vai seguir, vai galgar vários passos na carreira, isso é consequência normal do serviço. Mas você, para ser um bom servidor público e querer ser um servidor, você tem que ter essa vocação de lidar com o público. Isso, sem dúvida alguma, é um ponto absolutamente essencial para quem quer seguir qualquer carreira pública. Você não está ali somente para ocupar um espaço de trabalho, você está ali para atender pessoas. E esse tem que ser o primeiro foco de qualquer cidadão que deseje seguir as carreiras no serviço público. Um ponto importante ainda que precisa ser destacado é que, justamente pelo fato de algumas pessoas não terem essa vocação, mas elas têm competência técnica para serem aprovadas em concurso público, faz com que essas vagas sejam ocupadas por pessoas tecnicamente muito bem preparadas, sem sombra de dúvidas, mas elas não têm a vocação para isso. Infelizmente, em alguns casos acontece. E isso contribui, inclusive, às vezes, para manchar um pouco a imagem do serviço público, porque quem busca a administração, quem vai até um curso de saúde, quem vai matricular uma criança numa escola, quem precisa de um órgão que vai, por exemplo, ajudar a conseguir um emprego, ele precisa ser atendido por alguém que esteja absolutamente consciente da importância do seu trabalho. Então, o serviço público, sem dúvida alguma, é importante você ter uma segurança jurídica, ter uma segurança financeira, mas você precisa primeiro preencher esse requisito seu, da sua vontade, de você saber que você tem empatia por ocupar aquela função. Terceira pergunta. Pai, o que é preciso para que alguém seja um bom servidor público? Vitor, eu destacaria 4 pontos especificamente. Primeiro lugar, aptidão. Como eu havia falado, para você exercer a atividade de servidor público, você precisa estar preparado a lidar com as pessoas. Então você tem que estar apto e ter consciência da necessidade dessa função. A aptidão diz respeito a você estar preparado, você estar imbuído, você estar carregado da vontade de querer exercer essa atividade no atendimento direto às pessoas. Em segundo lugar, pessoal, comunicação. Um servidor público, como qualquer outro profissional que consegue se comunicar bem com o seu público, com as pessoas que ele precisa atender, vai naturalmente conseguir com mais facilidade compreender adequadamente os problemas que lhe são trazidos. Então, a boa comunicação vai te dar essa real dimensão das questões que você precisa discutir, para aí você conseguir traçar os caminhos adequados para encontrar as melhores soluções. O terceiro ponto é a capacidade técnica. Todo bom profissional, e particularmente muito um servidor público, ele precisa ter o conhecimento técnico necessário para resolver as demandas que são trazidas. Se você é um procurador, você precisa ter um bom conhecimento jurídico. Se você é um agente administrativo, você precisa conhecer as rotinas do órgão. Se você é um médico, se você é um trabalhador de qualquer outra espécie no serviço público, você precisa estar muito consciente de quais são os conhecimentos técnicos que você precisa deter para poder resolver com facilidade essas demandas. O quarto e último ponto que eu destacaria, Vitor, é a proatividade, ou seja, aquela capacidade que você tem de antever os problemas e cuidar para que eles não ocorram, ou minimizar as consequências daqueles problemas que você vê que pela dinâmica do serviço público aquilo vai chegar a você. Nós, servidores públicos, por exemplo, trabalhamos com um volume gigantesco, como procuradores, especificamente, um volume gigantesco de processos administrativos e de processos judiciais. Isso nos determina naturalmente, para a gente não se afogar naquele número excessivo de tarefas, a gente precisa ser proativo no sentido de racionalizar. E o que é racionalizar o trabalho? Primeiro, é você ter a necessidade, a consciência de que você precisa se preparar tecnicamente sempre de maneira a melhorar os seus processos. Em segundo lugar, você ter essa percepção de que o que você está fazendo agora pode ser ainda melhor aperfeiçoado. Então, essa racionalização com a proatividade te dá essa característica de você buscar sempre os melhores resultados. Eu considero isso até uma característica bastante importante do servidor, porque é ela que vai afastar aquela noção infeliz de que as pessoas têm que o serviço público é moroso. Não é isso, é que nós trabalhamos com um volume gigantesco de tarefas e naturalmente você não vai conseguir, se não racionalizar muito bem o seu tempo, nos seus processos de produção de resultados, você não vai conseguir em algum momento atingir o melhor índice de qualidade na satisfação daquilo que passa por você. Então, infelizmente, às vezes algumas pessoas têm um contato com servidores que estão, às vezes, muito assoberbados de trabalho, que não estão satisfeitos com algumas situações, por exemplo, funcionais, até da sua vida pessoal, e essas pessoas acabam tendo a percepção equivocada de que aquilo é uma regra no serviço público, e não é. Nós produzimos muita coisa, e diante desse volume gigantesco de produção, é
eventualmente alguns resultados não saem como nós gostaríamos, como as pessoas gostariam de receber, como a lei determina que deveria ser feito. Então é preciso até entender que a proatividade tem muito com isso, com essa necessidade de você trabalhar os seus processos, aperfeiçoar o seu conhecimento e antever os problemas para impedir que eles venham a ocorrer, sempre melhorando os seus processos naturais da atividade profissional. Quarta pergunta: como começar bem no serviço público? E aqui, pessoal, um pequeno comentário. Eu estou falando com um cara que já foi aprovado no concurso público e ele vai começar a exercer a sua função. Eu não estou falando com a pessoa que vai se preparar, porque obviamente a gente sabe que são outros passos, seriam outros direcionamentos, mas não se preocupe que quanto a isso, eu pretendo trazer futuramente um vídeo com ele como conselho. Uma pessoa que vive de estudar há vários anos, que já passou em vários concursos públicos, mas que obviamente está se focando em algum concurso público específico, tá? Então, voltando aí à pergunta, como começar bem no serviço público? Pois bem, então, Vitor, como começar bem no serviço público? Considerando que você conseguiu ser aprovado e chegou lá para exercer o teu cargo, eu recomendaria você seguir 3 conceitos: entender, aprender e aperfeiçoar. Entender por quê? Uma vez que você chegou no seu cargo, você precisa saber adequadamente quais são as atribuições que você vai exercer. Conhecer na legislação quais são as suas tarefas. Compreender as rotinas internas de trabalho. Isso vai fazer com que você, naturalmente, não tenha que começar do zero. Você já consegue absorver alguma experiência de quem já está lá. Segundo, aprender. E pode parecer até um pouco confuso. Como entender e sem antes aprender? Não, o entender é você chegar consciente das suas funções. O aprender é você ter a capacidade de entendimento de que aquelas pessoas que estão lá já estão exercendo há mais tempo aquela função e elas podem te transmitir muitos conhecimentos até para dar celeridade ao que você precisa fazer. Então, aprender com quem já estava lá é algo que eu considero essencial, porque vai te ajudar a abreviar caminhos, vai criar atalhos para que você chegue aos melhores resultados. E em terceiro lugar, aperfeiçoar. Tenha em mente de que toda atividade sempre pode, de algum modo, ser melhorada, seja com a adoção de melhores práticas, com a adoção de melhores tecnologias, com o aperfeiçoamento de rotinas que vão se tornando mais simplificadas, compreensíveis mais facilmente de serem entendidas. Então, aperfeiçoar aquilo que você encontrou também é importante. Mas antes, volto a dizer, você precisa entender e aprender. Para daí, com a prática administrativa, você chegar à capacidade de aperfeiçoar e tornar ainda melhor aquelas rotinas que são praticadas dentro do órgão. Quinta e última pergunta: como ter um diferencial no exercício das atribuições do serviço público? Bem, Vitor, eu acho que tudo que nós já colocamos aqui já traz pontos necessários para que você seja um servidor público diferenciado. Eu disse lá no início que quando você ocupa um cargo público, você não está simplesmente ocupando um espaço de trabalho. Você está ali vocacionado, é importante ter isso em mente, você está vocacionado a lidar com aquele tipo de público, aquele tipo de demanda. E aí a gente consegue sintetizar tudo isso em uma palavra: dedicação. Se você entendeu a sua função, se você aprendeu com quem estava lá, se você aperfeiçoou, se você lá atrás, antes de fazer o concurso, foi alguém que aproveitou bem a sua fase de estudo no nível médio, no nível superior, se você entende que é uma pessoa que tem que ser proativa, se você preenche aquelas características, tudo isso você resume na palavra dedicação. Na dedicação, você se coloca como alguém ensinável. Você se coloca como alguém sempre disposto a aprender, sabendo que pode melhorar. Você se coloca como alguém com empatia para as pessoas que vão te procurar, para as demandas que vão chegar até você. Então, a dedicação vai fazer a diferença. O serviço público não é um serviço como qualquer outro. Ele não é mais importante ou menos importante do que todas as demais profissões. De forma alguma, todas elas são essenciais nos espaços que elas se destinam a preencher. Mas no serviço público, você tem esse diferencial de que o teu patrão, na verdade, é o conjunto dessas demandas que são levadas. É a população que está ali confiando no seu trabalho, na sua dedicação, no seu constante aperfeiçoamento para você trazer os melhores resultados, as melhores soluções. Nós sabemos que nós vivemos uma realidade de um país que tem um volume excessivo de demandas. Nós temos uma população gigantesca e essas pessoas têm necessidades das mais variadas ordens, das mais variadas dimensões. Então, estar no serviço público é ter essa consciência de que a dedicação tem que ser uma temática, tem que ser uma característica, tem que ser uma ótica absolutamente necessária para que um servidor público exerça prudentemente, adequadamente, suficientemente e satisfatoriamente as suas funções. Esse, eu acho, é o grande diferencial
de quem quer estar no serviço público, a dedicação. Respondidas as perguntas, vamos agora para o conselho final. Então, pai, que conselho você daria para uma pessoa que está pensando em se tornar um servidor público, uma pessoa que está querendo fazer um concurso público para poder se tornar um servidor? Primeiramente, estude bastante. As concorrências são altíssimas. As pessoas estão estudando muito, aqueles que conseguem entender e apreender conhecimento durante o nível médio, durante o nível superior, vai ser essencial para ser aprovado no concurso público. Já é um contingente, sim, gigantesco de pessoas. Então aproveite muito a fase do estudo. Considere que não se estuda para um concurso público quando você termina a sua formação. Não, o aprendizado ele é diário. Muitos e muitos colegas meus, ainda na fase da universidade, já se aplicavam muito, como eu mesmo fiz isso, já se aplicavam muito a estudar, de tal maneira que quando pensassem em fazer um concurso público, na verdade eles fariam uma grande revisão desses estudos, ou seja, conseguir absorver toda a base de conhecimento que é passada no nível médio ou no nível superior, dependendo do concurso que você queira fazer. Então, estudar é a primeira ordem. A segunda ordem, autoavaliação. O segundo ponto a considerar é que, se você quer ser um servidor público, você precisa necessariamente avaliar se aquilo é o que você quer para a sua vida profissional. Muitas pessoas se equivocam a buscar o serviço público somente achando que ali vão encontrar uma segurança financeira ou até boas remunerações, como determinados cargos nas áreas jurídicas de auditoria fiscal, asseguram remunerações iniciais a partir de R$20 mil, R$25 mil. Não há dúvidas que essa remuneração é excelente. Mas como toda profissão, da mais singela, a mais complexa, você precisa se adequar àquele cargo que você vai exercer. Você precisa ter aqueles requisitos da dedicação, do aperfeiçoamento, da proatividade. Então não adianta achar que é somente estudar, passar no serviço público e dizer: de agora em diante eu vou receber um bom salário e eu estou feito na vida, eu estou satisfeito. Não. A gente vê, infelizmente e curiosamente, profissionais que estão muito bem remunerados, mas ao mesmo tempo apresentam algum nível de frustração, porque eles entraram ali pensando somente na remuneração e aquele trabalho não é o trabalho que eles desempenham com toda a vontade que gostariam. E isso gera o quê? Um mau servidor público, que é bem pago, mas não oferece um resultado interessante. Portanto, a autoavaliação, se você quer aquilo para a sua vida profissional, é indispensável. Por fim, pessoal, o último ponto que eu destacaria para quem quer seguir a carreira do serviço público é esforçar-se no desempenho das suas funções. Se você teve a vantagem, a vitória de conseguir ser aprovado no concurso público, porque você se avaliou que se adequa àquele trabalho, você conseguiu uma segurança financeira, conseguiu uma segurança profissional que vai te fazer percorrer essa carreira por vários anos da tua vida profissional, esforce-se para apresentar os melhores resultados. Esforce-se para ser um servidor atencioso, um servidor que está sempre disposto a aprender, sobretudo alguém que está sempre disposto a servir. A característica distintiva do serviço público é que você ocupa o cargo de servidor. Você está ali para servir a sociedade no exercício das suas tarefas. Então é isso, pessoal. Estão respondidas as perguntas e meu pai já deu o conselho para aquelas pessoas que estão indecisas se de fato querem entrar nessa vida de serviço público. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, eu espero que vocês tenham aprendido com o que vocês ouviram aqui, que a experiência compartilhada possa de fato fazer com que vocês batam o martelo para decidir se de fato é isso que vocês querem para a vida de vocês. Então, pai, pede pro pessoal deixar um like aqui no vídeo. É isso aí, pessoal. Deixem o seu like, compartilhem com todas as pessoas que você conhece, porque isso vai ajudar certamente a chegar essa mensagem em muitas outras pessoas que, quem sabe, estão precisando de algum conselho nesse sentido. É isso, pessoal. Comentem também aqui embaixo alguma coisa sobre esse vídeo, sobre algum futuro conteúdo que vocês querem me ver gravando no canal. E principalmente se inscrevam aqui no canal para que a gente possa todo dia estar crescendo o nosso canal. Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.